Bem-vinda, bem-vindo, bem-vinde a mais um Fórum Sindical, um programa da revista Fórum, em parceria com os sindicatos petroleiros Norte Fluminense. A Yara Vidal é a grande mestra deste programa, eu sou só coadjuvante, porque Yara é especialista em China, além de conhecer muito moda, ela conhece muito China, já morou lá, já estudou, enfim. E aí ela trouxe duas feministas, duas comunistas, socialistas, enfim, uma mulherada incrível que está lá em Pequim, que é a Isabela Xi, que é jornalista da Rádio China Internacional e apresentadora do programa Sala de Visitas, e a Ting Shark, que é designer-chefe do Instituto Tricontinental de Pesquisa Social, editora do Notícias da China, Dongsheng, e bolsista do Globetrotter People Dispatch. E aí, elas já estão aqui nos bastidores, né, Yara? A gente acordou essa mulherada, gente, 5h30 da manhã, porque elas estão do outro lado do continente. E vocês vão ficar encantados, porque são as mulheres lindas, né, Yara? Maravilhosas, São. assim, essas Agora, deixa eu amigas. só fazer uma correção. Eu não sou especialista em China, eu sou uma curiosa sobre a China. Eu acho que se tiver algum especialista em China é o Xi Jinping e devia ter o Mao, ok, eu não sou, porque aquilo é um titã. Eu não sou nem Brasil, agora sou curiosa e gosto de ouvir. E como eu acho que a questão feminina ela é muito sequestrada pela ideia de liberalismo, de feminismo liberal, eu acho interessante a gente trazer uma perspectiva diferente, de uma outra cultura, né, para poder nos dar uma dimensão de como era, como foi a transformação e como tem sido essa construção. Porque a luta continua, né, companheira? A gente não transforma nada do dia para a noite. Vamos colocar nossas beldades na tela? Elas são beldades, gente. Olha que mulheres lindas que estão na tela. Bem-vinda, Isabela. Bem-vinda, Ting. Tudo bem? Tudo bom? Boa noite para a gente. Muito Boa feliz noite. de juntar a vocês. Ah, que Gente, delícia ter vocês aqui, viu? eu posso começar com a primeira curiosidade que eu tenho? Onde Pode. é que vocês aprenderam português? E por quê, Isa, né? vai primeiro. De fato, eu fui graduada em português na faculdade, por um vínculo, por um sonho para conhecer o Brasil. Agora, sonho realizado, estou realmente trabalhando com português, especialmente com o Brasil. Ah, que legal. E você, Ting? Eu morei em São Paulo, na real, na periferia de São Paulo, durante 2 anos. E eu estava trabalhando no Instituto Tricontinental também. E eu vou logo fazer uma fofoca, porque a Tings é casada com um brasileiro, um corintiano aí de São Paulo. Então, ela tem português também dentro de casa. Ou o brasileiro, né? A gente simplificar, Sim, é tão diferente do português lusitano, né, Tings? Meninas, olha sim, só, eu concordo. fiquei super empolgada com esse papo. Eu preparei, mandei para vocês até, né? Eu preparei um roteiro, porque é tanta coisa que a gente quer saber, a gente tem um tempo limitado. Aí eu vou até adicionar aqui ao palco. A gente queria começar falando do que era a China para as mulheres antes da Revolução Popular. E aí eu vou contar aqui para a nossa audiência, tem vários nomes, tá, gente, para essa atrocidade que faziam com as mulheres. Lá era uma técnica, um procedimento milenar, que chamava-se, a gente conhece aqui como pés de lótus, mas tem outros nomes. É uma prática já extinta, principalmente com a chegada dos comunistas, tá, ao poder. Que você sabe que agora a gente domina o STF, né? Que o Lênin chegou ao STF. Acho que a Tings e a X já estão sabendo, né? Que o Dino é o nosso novo ministro supremo. Então, a gente está dominando o mundo. E aí, essa prática durou. Ela, na verdade, começou a acabar antes, né? Com a chegada da República
chinesa, que era a República Liberal, mas terminou mesmo com a chegada, em 1949, da República Popular Chinesa. Como é que era isso, gente? Os pés das mulheres eles eram enfaixados, essa técnica também a gente conhece como lírios dourados de 8 centímetros, e eram considerados atraentes e protetores. O processo de enfaixamento era iniciado aos 2 anos de idade, envolvia dobrar os dedos sob a sola e quebrar os ossos, causando dores constantes. Pés pequenos eram essenciais para o casamento, pés maiores causavam vergonha à família do marido. Existente há cerca de 1000 anos, era uma prática vista como erótica, o resultado disso. Os homens se excitavam com pés minúsculos escondidos sob sapatos de seda. Essas faixas eram afrouxadas apenas à noite, e os pés frequentemente eram cobertos de carne podre e com mau cheiro. E eu quero dizer por que eu trouxe essa história horrorosa. Infelizmente, a ideia que o Ocidente tem da China, da situação das mulheres da China, ainda é associada a uma prática que não existe mais. Por isso, eu trouxe essa provocação. E o líder, diga. Deixa eu só colocar uma coisa. Para além disso, né, é bom a gente não trouxe para estereotipar, porque a gente tem vários exemplos na história dessa relação do controle do corpo feminino. Se a gente olhar, por exemplo, em Mianmar tem um grupo que chama as Mulheres Karen, vocês já devem ter visto aquelas que usam aqueles colares imensos, né, para alongar o pescoço. Em grupos africanos, a gente também tem as Debele e Pandaug, que fazem a mesma coisa. Chega a pesar 12 quilos de arcos aqui no pescoço. Se a gente lembrar, no século XVIII, para não ficar só na África, na Tailândia, na China, os espartilhos que as mulheres da corte utilizavam, que chegava a quebrar costela e impedir as mulheres de respirar direito. Então, assim, essa ideia a gente trouxe aqui para pensar um pouco que o patriarcado, né, seja ele no formato chinês, no formato ocidental, ele tem essa coisa do controle do corpo feminino. E aí a gente quer ouvir das meninas como é que, e se, né, se esse controle, se essa prática, quando vem a Revolução Chinesa, ela... Enfim, a gente sabe que o costume não existe mais, que esse controle horroroso não existe mais, mas que papel teve, né, a Revolução nisso? Só para complementar, para não ficar só, né, na China, para perceber que a gente sofreu e sofre, né? E é visto como cultural, como beleza, como isso aqui. Não, tem muito a ver com o controle dos corpos das mulheres. Porque, por exemplo, esse pezinho aí, minha gente, a mulher não se equilibra, quase que não dá para correr. É como o kimono chinês, japonês, que prende, que não dá nem para dar passo largo, entendeu? Então, é controle mesmo do corpo. Vai, Yara, desculpe. Então, aí eu quero só mostrar uma frase do presidente Mao Zedong, que aqui no Brasil a gente chama muito de Mao Tse Tung, mas eu prefiro chamar as pessoas como elas gostam de ser chamadas. As mulheres conseguem segurar a metade do céu. É uma frase emblemática nele. Dito isso, eu quero abrir a pergunta, primeiro, perguntando para as duas, tá? As impressões que vocês têm, como era, antes da Revolução Popular, a vida das mulheres, porque esse daí é só um símbolo da opressão feminina, né? Como era, o que mudou com a chegada com a libertação do povo chinês? Pode ir, Isa. Pode ir, Isa. Dá. Eu acho que para começar a nossa discussão, tem um pretexto para esclarecer sobre o que é feminismo. Estamos abordando, discutindo, é que o feminismo é
é um apelo para a igualdade do gênero, não é tipo, nós estamos já pedindo mais direitos superiores aos homens. Isso é um pretexto para nós discutirmos, porque eu acredito que a audiência também tem muitos homens. E quando Yara lá mostrou aquela foto, na verdade, minha bisavó usava com esses pés de lutos. Ele viveu até década 90, final da década 90. Por isso eu tinha muita impressão e me sinto muito com aquele dor que as mulheres sofreram daquela época. Isso não é uma história muito distante. Na verdade, isso durou até o início do século XX, mas com a revolução, com a entrada de novas ideias, mesmo ocidentais, mas isso já apelou pela liberdade de mais homens, mais mulheres e a participação das mulheres na sociedade e também o papel das mulheres na sociedade. E com aquela revolução, especialmente com a introdução das ideias marxistas, socialistas e com a fundação do Partido Comunista da China, o papel das mulheres ficou cada dia mais tipo reconhecida, porque como o marxismo enfatizou bastante o valor de trabalho e também essas mulheres têm direitos de trabalho. Podemos ver que durante a revolução liderada pelo Partido Comunista da China, as mulheres já amplamente participaram da revolução. Eu acho que Qin pode explicar mais, porque ela é bem estudiosa nessa tema e também sabe mais do que eu. Mas aqui, só para começar nossa conversa, precisamos saber um fato, é que logo da fundação da República Popular da China, sob liderança do Partido Comunista, a igualdade do gênero já é escrita nas constituições da China. Isso não é uma coisa muito fácil, muito comum mundialmente, porque ontem eu vi que no Brasil, só até 1988, constituições de 88, essa igualdade do gênero ficou incluída nas constituições. E também nos Estados Unidos, até a década de 70, a gente ainda lutou para incluir esse termo nas constituições. Mas aqui na China, na década de 50, em 1949, essa ideia já é bem declarada nas constituições da República e também na estatuto do partido. Primeiro, para começar, eu queria enfatizar isso e passar mais palavras para Tim. Vai, Ting. Eu acho que a Yara caiu, mas ela já volta. Às vezes a conexão dela às vezes não ajuda muito. Tá bom. Enfim, eu acho que é importante, antes de entrar no tema de o que aconteceu depois da Revolução, e olhar um pouco da história e como essa prática, essa cultura surgiu. E, sobretudo, a gente tem que ter uma perspectiva de gênero, mas também de classe, né? Porque essa coisa de pés lotas não é todo mundo que tinha esses pés assim, era uma coisa de classe alta, tipo alta de governância, né? Que surgiu no dia de ação, que começam, tipo, 10 séculos atrás, 1000 anos atrás, né? Era uma coisa de família real e é uma olhar de padrão de beleza dos ricos, mas então isso tem muito a ver com as tradições feudal e também patriarcado. Isso começa, porque isso existe. Eu acho essa comparação, eu não sei muito sobre tradições em outros lugares, mas sobretudo é uma questão de patriarcado, né? A gente tem que ver
tanto como classe, tanto como gênero. Mas eu queria também destacar outra coisa, é a luta contra essa prática de pelotas, na real, surgiu na mesma época de luta para construir uma nação soberana. Na real, isso é pré-revolução comunista, né? Começo do século, com lideranças como Sun Yat-sen, que já proibiu essa prática com a fundação da Primeira República, né, em 1911. Então, eu posso dizer que a questão feminista faz parte da questão de nação desde o começo, e essa virou um símbolo de a gente tem que lutar contra essas práticas, essas culturas, tradições, patriarcado para ser um país forte, ser um país soberano e moderna também. Mas, claro, pensando um pouco das mudanças depois, a revolução deu um salto grande, né? E a Isa já comentou sobre as primeiras leis de tentar mudar essa cultura de patriarcado que vem durante 1000 anos, né? É uma prática muito profundo, mas ainda no campo. Então, não é uma coisa que se faz de um dia para o outro. É um processo que ainda está vivendo esse processo, né? Você não muda uma cultura milenária em dias, nem décadas. É uma coisa que leva gerações. Mas eu só queria apontar uma coisa, porque eu tive uma oportunidade de encontrar muitas mulheres, avós, que na real viveu essa mudança, estavam vivos durante a Revolução. Então, tem 80 anos agora, então viveu isso tudo. Mas eu encontrei uma avó com o sobrenome He, e ela nasceu 3 anos depois da Revolução, então mais ou menos ali. E quando ela nasceu, a China era tão pobre, tinha 11 países mais pobres do que a China, pensando no PIB per capita, isso, né? 8 países na África, 2 na Ásia, era muito pobre. Mas quando ela nasceu, sua expectativa de vida era só 35 anos. E hoje em dia, estou dizendo, 7 décadas depois, a expectativa de vida das mulheres chegou aos 80 anos. Então, na vida dela, essa expectativa mais do que dobrou. E a gente pode ver as coisas como taxas de alfabetização. Quando ela nasceu, tinha menos de 10% de mulheres alfabetizadas. Agora são acima de 95% de mulheres, inclusive no campo. E a gente pode ver muitas coisas, e eu acho que a gente vai debater e entrar nesses temas mais profundamente, mas tem as mudanças que são históricas. Quando a gente fala sobre história, é histórico nesse sentido. Mas eu queria falar essas coisas. E é histórico, Ting, também nos países comunistas, os países que passaram por revolução. Quando a gente olha Cuba, a gente vê um índice de alfabetização de 100%. No Brasil nunca conseguiu chegar a isso. Nos países capitalistas ainda você tem, especialmente em zona rural, tá, um índice razoável de analfabetismo. Ô, Yara, deixa eu continuar ainda no período pré-revolução, porque é outra coisa importante que para mim também, pelo menos do pouco que eu conheço, tem a ver com o controle, mas aí não só das mulheres, mas o controle da sociedade. Eu enxergo a introdução do ópio pelos ingleses, né, na época do imperialismo, como uma arma de guerra. Eu li, enfim, em alguns romances históricos, alguns autobiográficos, tal, que havia costume, especialmente dos caudilhos, dos generais, viciarem as suas esposas no ópio quando eles iam para a guerra, para controle também. Então, eu queria que vocês comentassem muito rapidamente, porque
foi uma luta, né? Uma luta imensa se livrar do ópio. O ópio foi uma arma potente que permitiu, né, que os ingleses que estavam obrigados a consumir a seda da China, e não tinham nada, ter o controle dos portos chineses, né? Tomar portos importantes da China, enfim. Eu queria ouvir um pouquinho e também como é que foi feito depois a limpeza, né, dos corpos, quer dizer, como é que a China se livrou do ópio? Porque foi dramático isso na história chinesa. Pode começar com a Isabela ou a Ting quer responder? Aqui é um bate-pronto. Eu vou compartilhar um pouco, porque realmente Tins é mais estudiosa na história do que eu, mas aquele primeiro, como você bem falou, colocou esse tema, a primeira guerra de ópio aconteceu em 1840. Isso iniciou uma história de humilhação de século na China. E, na verdade, o consumo de ópio era um método de comércio para ingleses, né, roubar, mas trocar, tipo, ouro e prata da China. Eles não tinham muitos produtos para exportar da China, então vendiam ópios. É mais fácil para não somente controlar, mas fazer negócio é bárbaro, realmente. Mas naquela época já surgiu, mesmo na dinastia Qing, nas autoridades de Manchus, tinham oficiais, tipo, já é considerado um herói para nós, Lin Zexu, é um mandarim Manchu, Lin Zexu, que liderou aquela luta contra ópio. Ele tem um incidente muito famoso em Guangdong, quer dizer, eles, como se diz, destruiu, esse verbo está correto, os óbios, produtos óbios em Guangdong para anunciar um espírito, atitude do governo da China, da dinastia Qing contra o consumo de ópio, mas realmente uma luta muito dolorosa, e esse incidente até faz que a China agora consciente muito clara que a sociedade precisa se opor ao consumo de qualquer tipo de drogas. Por isso, a China agora está muito, muito forte para combater tráfico de drogas, especialmente nas fronteiras com Myanmar, na Ásia Sudeste. Realmente, até no último mês surgiu uma notícia que quer dizer como a China colaborou com esses países para combater drogas. Realmente é um espírito muito forte. Passa para eu queria acrescentar uma coisa, é que a gente tem que pensar como a chegada do ópio na China como uma arma de guerra, porque era uma guerra mesmo, né? Voltando para a primeira guerra de ópio, que começou em 1839 e acaba em 1942, que tem um momento significativo, inclusive na minha própria vida, e da vida da minha família, que eu venho, porque eu sou de Hong Kong, porque no final dessa guerra, a primeira guerra, tinha outro, a Hong Kong foi anexado pela Inglaterra, né? E faz parte desse começo esse século de humilhação. E humilhação enfrentando esses poderes imperialistas da Europa e mais tarde era japoneses. Então é muito forte na cultura e na história da China, o que isso significa. E, claro, depois o que a Isa já comentou,
era um jeito de forçar uma população, um governo, com armas mesmo, de vender as coisas, as commodities, mas as coisas que a Europa precisava, tipo seda, tipo as coisas que a China produziu, tinha custos altos, mas eles não tinham nada para vender em troca. Mas para entender por que até agora essa questão de a unificação do país, inclusive a questão de Taiwan, e por que tem que ter um país inteira soberana, é tão importante porque faz parte dessa experiência de lutar contra o imperialismo que o ópio representa. E em alguma forma, a gente ainda não viveu o fim dessa 2 séculos de humilhações, vamos dizer. Joia, uma aula, né? Mas, meninas, é o seguinte, eu quero avançar um pouco, e é uma praxe, eu acredito que tanto no Oriente quanto no Ocidente, de invisibilizar a participação feminina na história. Então, aqui, a gente conhece muito Mao Zedong, Zhang Elan. Eu quero que a Tinks, que eu sei que ela se preocupa muito com esse resgate das figuras femininas. Inclusive, gente, eu vou compartilhar um texto que a Tinks escreveu, e ela vai contar um pouco. Eu vou mostrar aqui para vocês, eu separei. Eu queria que ela falasse um pouco dessa história, dessa brigada militar de mulheres, né? Conta um pouco, resgata um pouco o papel feminino nessa luta de libertação popular. Bom, não, isso com muito prazer, porque eu concordo completamente. Eu acho que qualquer pessoa na esquerda do mundo pode dizer, Mao Tse-tung, ou um nome ou outro de um homem revolucionário, mas é muito difícil mencionar o nome de mulher chinesa, revolucionária, ou escritor, ou sei lá, tem um problema grande sobre isso. E eu acho que tem muito a ver com, não é só sobre sexismo, mas também o racismo, né? Essa ideia de mulheres chineses ou asiáticos orientais que são mais submissivas, que não lutam, é uma coisa assim. Então, para falar sobre guerrilheiras chinesas é o maior prazer para mim. Enfim, falando disso, que eu acho que vocês falam também destacamento de mulheres, né? Que era o primeiro destacamento organizado pelas mulheres. E provavelmente estavam também protestando essa prática de enfaixamento aos pés, o lotus pés também. Mas eram mulheres na luta armada, composta de 103 mulheres que escaparam à escravidão para lutar com os comunistas contra o feudalismo e imperialismo na província no sul, que é chamada Hainan. E essa é uma história de verdade, mas virou meio uma lenda na cultura chinesa. Tipo, tem filmes, tem um balé, tem comics, tem livros, tem muita coisa sobre isso, porque faz parte de uma história que vai ser contado sempre, né? Tem que ensinar gerações pela frente. E agora, quando eu escrevi esse texto, eu tive uma oportunidade de ir lá e ver, agora tem um parque temático, chamado do Destacamento Vermelho de Mulheres. É um tipo de Disney revolucionário. Imagina, em vez de crianças tirando selfies com super-heróis, não sei, Batman, blá, 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 eles tiram selfies com atrizes tipo, atrizes soldadas, sabe, com as túnicas, os bonés do Exército Vermelho, e tem toda a família, idosos, crianças, mães e pais. É incrível, mas eu acho que é um jeito de manter essa história viva no século XXI.
Então, eu acho que isso é um exemplo. Até tem um filme, pelo menos achei as legendas em espanhol, mas enfim, depois eu posso passar o link, tem no YouTube, só para a galera também assistirem se gostar desse tipo de histórias. Muito bem. Deixa eu agradecer um superchat da Soraya, um super stick da Soraya Borges. Muito obrigada, Soraya. O chat está muito. A Veranice fez um vou aproveitar, então, incluir o chat da Veranice. Como não ser fã do Fórum Sindical? Fran e Yara, vocês capricharam hoje. A gente vive caprichando para vocês. Caprichando no tema, nas convidadas, né? Um Fórum Sindical internacional. A Yara deu o nome, né? Como é que a gente ia discutir a questão das mulheres no Titã Asiático, eu acho que foi muito apropriado. É por aí mesmo. Bom, Yara, você quer dar continuidade? Parei aqui, mas a gente pode. Você tem uma apresentação? Sim. Vamos. Sim, vou acrescentar um pouco até essa Disneyland de mulheres, desse tema. É a melhor forma de propaganda, divulgar o papel das mulheres. É muito legal. Isso é porque quando nós falamos o feminismo, ainda precisamos como conscientizar mais. Eu quero. Sim. Diga. Sim. Vou passar. Não, só acrescentar um ponto. A Yara está com um delay, eu acho. Pode continuar, Chi. Ela travou. Pode continuar. Sim, porque falamos hoje, como o nosso tema é feminismo socialista aqui na China, eu penso que existe várias perspectivas para ver esta questão. Já abordamos sobre pré-revolução, depois de revolução, fazer uma comparação histórica e também podemos falar sobre feminismo entre a diferença no Ocidente e na China, e também faz uma comparação, perspectiva não pode falar, macro-micro. Você não acha? Gente, o delay da Yara está aí gigante, gigante. Yara, quando você ouvir o que a gente vai falar, sai e volta, porque está com um delay muito grande. Vai, Isa. Sim, quanto àquele comparação histórica, porque realmente a China tem uma história própria. Antes, a sociedade é realmente totalmente patriarcal, e as mulheres totalmente eram superordinadas aos homens. Tá me ouvindo? Mas com a chegada... Ai, gente, desculpa, a minha internet essas ideias... horrível. Vamos esperar um pouco, Yara. Fazer perguntas é melhor. Sim. Deixa ela sair. Conclui, Isa. Ela saiu e vai entrar de novo. Eu mandei um recadinho no privado para ela. Sim. Eu a falar de uma comparação histórica. E agora vamos trazer mais sobre essas mudanças, realmente um grande saldo na situação de vivência das mulheres com o Partido Comunista da China, porque eu acho que como China é um país socialista, tem vantagens para mobilizar recursos estatais para promover essa façanha, essa igualdade, realizar realmente uma igualdade dos gêneros. Podemos abordar mais sobre essas políticas mais concretas, sobre o que a China agora está fazendo para promover essa façanha. Tem muitas políticas concretas, realmente. Muito bem. Gente, eu fico desesperada quando vejo um problema de rede assim. Virou, mexeu, a Yara está com esse problema. Mas vamos lá. Vamos falar um pouco, aqui no Brasil, pelo menos, quando a gente via filmes, assim, tinha muito
o foco, né, para os chineses era muito o campo, né? A revolução, o socialismo e o campo, a forma como era organizado, os chefes locais, enfim. Eu queria que vocês comentassem um pouquinho nessa transição para o socialismo, como é que se deu a conciliação aí com a cultura do campo, com a cultura campesina? E na sequência, se possível, a gente conversar um pouquinho com essa coisa da política de 1, 2 e agora 3 filhos, né? Porque isso mudou durante muito tempo. Yara, agora você está bem? Eu não sei, porque a internet. Eu estou com 3 internets aqui, gente. É uma coisa surreal. Vocês estão me vendo agora? Estão me ouvindo? Agora a gente está te vendo e está te ouvindo no tempo, mas estava absurdo o delay. A Isabela Já estava caiu de novo. falando. Não, a gente está te ouvindo. Agora tá ótimo. Estava ótimo. Mas, enfim, vamos falar um pouquinho disso, então, da transição aí dessa cultura campesina para essa China super moderna, né, que a gente conhece hoje, esse grande titã, e da política. Vamos agora entrar mais nas questões de gênero e esse papel ainda, né? Porque durante muito tempo a China proibiu mais que um filho, se eu estou usando a palavra correta, proibição. E depois, com a desigualdade, né? Começou a ter muito mais homens que mulheres, se voltou de novo à política de poder ter 2 ou 3 filhos. Não é possível, Yara, que você não vai fazer esse programa. Agora eu vou começar com a Ting. Bom, eu acho que tem vários temas lá. E primeiro eu queria dizer, eu acho que essa questão de construir socialismo, eu usando essa palavra construir, porque é uma construção, né? Não uma coisa, é um processo, não uma coisa se faz. E tipo, a gente está em poder e socialismo está aí. Mas eu acho que essa questão de como mudar a cultura no campo ainda um processo muito grande. Eu vou só contar uma história de que eu ouvi falar quando eu fui no campo para conversar com mulheres que faziam parte dessa campanha contra a pobreza, né? E eu sei que a gente vai conversar mais em detalhe, mas só uma historinha é que ela estava me contando, ela é uma pessoa que foi tirada de pobreza dentro dessa campanha e depois se politizou e entrou o partido, escolheu de ser membro do Partido Comunista. Mas ela está falando a dificuldade de começar com essa trajetória. Por exemplo, o marido dela não estava confortável com o fato que ela estava ganhando uma autoconfiança, essa politização, que estava fazendo mais tarefa ou trabalho fora de casa, ajudando outras famílias pobres, do que sua própria família. E, então, enfrenta muito, tem muitos desses casos comum, ainda está enfrentando essas questões, essas culturas mais patriarcal, no campo. Mas, voltando um pouco, no começo, era muito... eu acho que não é um acidente que o primeiro lei que o novo República Popular Chinesa fez era sobre mulheres, sobre casamento, sobretudo, em 1950. E isso era muito forte e mudou a vida das mulheres, dando, por exemplo, direitos de escolher quem você vai casar, você pode divorciar, você pode ter terra, por exemplo. Você pode, por exemplo, também mudanças de tipo poligamia, era muito mais comum, era comum, mas os homens mais ricos pode ter várias mulheres, várias maridas, etc. E muitas outras coisas que é a fundação
de essa libertação das mulheres, porque elas têm que ter esse direito de existir com o ser humano, né? Com direitos, com acesso a dinheiro e também esse poder de sair de uma situação que é ruim para elas. Mas, enfim, eu acho que chegando a essa questão, a gente pode comentar mais, e talvez Isa tem comentários também sobre essa prática de único filho, depois segundo, depois agora terceiro. A gente tem que lembrar que a China estava tentando de fazer mudança, transformar a sociedade, desde economia até cultura, e em um país tão pobre assim, e uma população tão grande. Então, tinha que fazer algumas, eu acho que botar algumas leis que são duros, tipo, para controlar a expansão de população, para evitar as grandes fomes, que era muito comum no século XIX, antes da Revolução. Era, tipo, sempre. A história da China é uma história de fome, né? E isso faz parte. Mas eu vou deixar um pouco espaço para Isa comentar também. Uhum. E falando sobre a posição das mulheres, a Chins falou sobre as mulheres já podem, com aquela primeira lei, as mulheres já podem possuir terras. Podemos citar um pouco aquele reforma agrária. Todo mundo sabe que com o Partido Comunista, as terrenos se tornam estatais ou coletivos, propriedade é coletiva, mas a divisão, o direito de uso é atribuído para pessoas comuns, e naquela época, as terras já foram divididas de forma igual a homens e mulheres, porque antes mulheres não podiam ser dono da família, mas na reforma agrária liderada pelo Partido Comunista, aquela divisão é equitativa, homens e mulheres iguais, vocês são considerados como uma pessoa, um ser humano. Por isso, ele já mostra uma igualdade do gênero. Isso é uma amostra. E também falando sobre os avanços avanço do feminismo na governança do Partido Comunista Socialista, eu queria citar também como o sistema político oferece, cria um ambiente para garantir essa igualdade do gênero. Por exemplo, aqui na China, temos federações das mulheres nacionais, e também essas federações têm 5 níveis. Tipo, quer dizer, de nacional, provincial, distrital, municipal, até vila, até aldeias. Essas federações das mulheres têm representações nesses governos locais. Isso é uma garantia institucional para a China avançar nesses trabalhos para garantir direitos das mulheres, porque no nível de base já tem um departamento governamental para tratar isso. Por exemplo, durante o combate à pobreza, assim o governo pode prestar mais atenção, prestar mais ajuda, especificamente às mulheres, ajudar eles a aprender técnicas, aprender a ter mais habilidades para trabalhar, para ganhar, e assim liberar eles das tarefas familiares. E quando aquele não chamamos proibição de ter filhos, chamamos plano familiar. Mas realmente, essa mudança já começa há mais de 20 anos. Mesmo a China tinha aquela política de plano familiar, mas isso é uma
fenômeno mais comum nas cidades, na zona urbana, quer dizer, nos campos, na verdade, as pessoas continuavam a ter mais filhos, e especialmente para famílias das etnias minorias, eles já, desde o início, eles já podiam ter 3, 4 filhos. Mas agora, com essa transição, surgiu do debate Sou só eu, né? Eu acho que agora foi Agora foi a Isabela. Agora foi a Isabela. Yara, aproveita para entrar. Eu só quero agradecer o superchat do Luciano Godinho. Muito obrigada. Hoje a gente está recebendo uns caraminguá aqui, Yara. Olha só essas que beleza. meninas toda semana agora, para elas virem aqui falar da China. Eu vou pedir para a Xi, entra de novo, Xi, sai e entra de novo, Isa. Melhor. Gente, eu quero mostrar para vocês um material que eu fiz com a ajuda, principalmente da Isa, enquanto eu estava lá na China. Eu quero compartilhar com vocês. Porque no frigir dos ovos, a despeito de vários comentários de pessoas que não fazem ideia do que seja comunismo, do que seja um processo, como a nossa amiga Tim está falando aqui, o comunismo é um objetivo final. Até lá você tem um processo, é uma evolução, é o socialismo. Né? Eu acho que a gente está impregnado de ignorância, sabe, Tim? É impressionante. A ignorância tomou conta, ou então as pessoas perderam a vergonha, né, de bradarem sua própria idiotice. Mas o fato é que o patriarcado ele existe. Nós, mulheres, somos o outro. Né? Então, eu quero compartilhar com vocês e fazer uma pergunta para a Tings, que a gente está vendo, a China está vivendo parou de ser, não é mais o país mais populoso do mundo, né? Foi ultrapassado pela Índia. E é óbvio que aqui no Ocidente a galera já fez escândalo dizendo que a China não vai mais dar conta do recado, PPP, caixa de fósforo. Você sabe que a cada 72 horas a China vai quebrar, né? Então, qualquer novidade, a China vai quebrar. E só que eu queria saber, nesse contexto, por exemplo, aí eu vou dizer da minha experiência pessoal com as minhas amigas chinesas. Eu vejo que muitas delas não têm muita paciência para querer ter filhos. Falar, eu não quero agora e tal, vai adiando. Como que é a rede de proteção, a rede social para você que tem filho? Tem creche pública? Outra coisa que eu queria saber, o aborto é legalizado? Como que funciona? Explica para a gente como é que é essa proteção, essa rede de proteção social às mulheres, Tings. Bom, grande questão, é muito importante nesse momento. Eu acho que tem várias coisas acontecendo. Uma coisa é que a China está virando um país de envelhecimento, né? Tem mais e mais idosos e menos crianças. E essa é uma questão, é um problema estrutural. Mas dizendo isso, é um pouco por causa disso que essas leis de segundo filho, depois terceiro filho, mudaram para meio incentivar a população a ter filhos, sobretudo as mulheres. Mas como você já falou, muitas mulheres não querem. Tipo, agora a gente pode, mas não quero. E tem várias razões, né? Um é que a China está chegando a ser um país de alta renda, né? E normalmente o que acontece quando mulheres entrarem em força de trabalho, têm uma renda melhor, têm mais independência econômica, muitas vezes em muitos países é igual, não querem ter filhos, querem fazer outras coisas com a vida isso é a mudança que a gente veja em muitos países com o crescimento econômico. Mas falando de essa questão de apoio para mulheres que querem ser mães, é um grande problema. Por quê? Porque depois a reforma e a abertura, muitos desses apoios que existiam
também meio desapareceram. Por exemplo, a ideia de ter creche nas fábricas onde você trabalha, onde você mora, que também cuida de tudo que você tem que cuidar na reprodução da vida, né? Quase não existe mais. Então tem essa questão, agora você quer que a gente ter filhos, mas e aí? Cadê o apoio, né? Tem que pagar um babás para cuidar do meu filho, tem creche, tem isso tudo. Então, eu acho que o governo está agora começando a ver isso com muito, eu acho, com muito atenção. E uns anos atrás, acho que foi em 2020, por exemplo, porque aqui na política nacional começa como programas pilotos, né? Você começa uma cidade, uma região, e você vai testar um outro e testando. É um processo muito científico, antes de virar uma lei, um programa nacional. E começaram com as grandes cidades, como Xangai, para criar muitos creches, tipo, centenas de creches na cidade, começando com bebês até 3 anos, como modelo, está testando, na fase de testar. E também outros incentivos tipo, de dar dinheiro para apoiar mulheres que têm um filho, o segundo filho você pode receber mais, 3 filhos até mais, e algumas desses programas, mas ainda no nível nacional, acho que falta bastante coisa para incentivar as mulheres querem ter filhos e sentirem que elas têm um apoio suficiente para fazer isso, né? Maravilha, eu só quero dar uma dica para tem uma sinóloga entre nós, gente, que incrível, para ela dar uma olhada e estudar um pouco, ler, ouvir os chineses em vez de ler a BBC. Você falando que as pessoas não podem se expressar, as pessoas não podem dizer o que pensam, que não tem sindicato na China. Eu acabei de postar o link aí para você ver que só na última vez que eu olhei, só em Cantão, que eles chamam de Guangdong, estavam rolando 300 protestos em um único dia, sabe? É porque é tão cansativo isso, sabe? Por isso que eu digo, eu não sou especialista em China, mas eu gosto de escutar os chineses. Não sou eu, Yara, que vou falar a situação das mulheres chinesas, eu vou convidar a Tigres e a Isa, né? Mas a gente tem uma sinóloga aqui que sabe mais do que vocês duas, então eu peço desculpa. Ela podia pelo menos deixar um like e mandar um super sticker aí para a gente aguentar. Mas eu quero mudar um pouco de assunto, porque, gente, tem a maior. Yara, deixa eu fazer um parênteses. Aproveita, então, meninas, depois ou no final do programa, indiquem leitura. Porque uma das coisas que a gente faz aqui no Fórum Sindical, vocês podem ler, além da Yara, que produz muito texto sobre a China, pode ler a Ting, que está lá na Tricontinental e produz também muita coisa, né? Então, para além disso, livros que tem em português que a galera pode ler para sair um pouquinho desse lugar comum, porque todo o argumento como a Yara disse, dos comentários aqui, porque ela está dizendo, o princípio dela é que vocês não têm liberdade para falar. Vocês estão falando num programa em língua portuguesa no Brasil, que vai ser exibido aqui como se vocês fossem proibidas, né, de falar. É o estereótipo. Vou ouvir um bate na porta agora. Vai vir o Partido Comunista Chinês, vai prender vocês, né? Então, é engraçado isso, e ao mesmo tempo é triste. Isso mostra a profunda ignorância, mas mostra também como a ideologia, né, ocidental e contra qualquer programa político que pense em equidade, que pense em combate à desigualdade, que fale do comunismo. Ontem, a gente teve a indicação e a aprovação do primeiro ministro do STF declaradamente de esquerda, que pertenceu ao Partido Comunista aqui do Brasil, enfim, que é um sujeito incrível, que tem um amplo saber jurídico, e tudo que se falava é que ele era comunista.
A palavra comunista serve para qualquer coisa, mas principalmente para os fascistas, os neoliberais, os liberais, desqualificar qualquer projeto igualitário ou que pretende combater o capitalismo e as suas desigualdades. Então, eu queria que depois vocês não esquecessem, indicassem algumas leituras. Desculpa o parêntese. Sim, mas você Mas eu quero, inclusive, já mostrar uma leitura, gente, que é esse material da Tinks, Servir ao Povo, a erradicação da pobreza extrema na China. Se os Estados Unidos tivessem feito essa tarefa, a gente já teria Oscars, uma coleção de Oscar para os filmes de Hollywood. Mas como foi a China, é coisa de comunista, né? E aí a gente tem um papel feminino na erradicação da pobreza extrema na China. Você sabe, é assim, a sinóloga aqui, eu não sei se ela sabe disso, mas a China tirou 4 Brasis da extrema pobreza. Tá? Então, eu vou passar a palavra para a Tinks e já vou colocar essa recomendação de leitura aqui no nosso chat. Tinks, conta para a gente como foi a participação feminina nessa tarefa extraordinária, a mais incrível que a humanidade já fez. Bom, agora você colocou assim, eu estou sentindo um pouco de pressão, viu? Mas só uma coisa, antes de entrar nesse tema, porque eu acho muito importante, porque você não tem ninguém que fala que você é de esquerda que não importa com pobreza, que é dilema de humanidade, né? Mas, porque voltando um pouquinho, porque a gente não falou sobre aborto, acho que é importante só mencionar, porque eu sei como isso é um grande tema, tanto no Brasil quanto na América Latina, nas lutas feministas com essa bandeira de aborto, né? Mas raramente a gente fala sobre a China com essa experiência de aborto, que a gente tem essa direito de fazer aborto desde acho que 1953, desde bem no comecinho depois da Revolução, mas isso é interessante. Às vezes eu acho que muitos feministas liberais nunca contam as histórias de vitórias da China, porque tem que contar uma história de opressão só, né? Mas desde 53 a gente tem esse direito. E isso você pode entrar em um hospital público, tem hospitais também privadas aqui, qualquer lugar é um direito, você pode fazer um aborto, pronto. Eu acho que é outra coisa que é cultural, só para mencionar, e aqui a gente, no senso comum chinês, porque é um país, na maior parte, ateia, é que a vida só começa depois do nascimento. Então, não tem esses debates. Praticamente não existe esse debate de pro-vida, pró-escola. Não é uma questão, porque já tem esse direito e a gente não veja a vida assim, com os mesmos pensamentos, mais as coisas ligadas à religião, né? Com fé, isso tudo. Mas agora o que está acontecendo é o governo está tentando dizer para mulheres tem que ter mais educação sexual para como evitar engravidar quando você não está querendo ter filhos, não tem condições e não faz muitos abortos. É um pouco assim, porque isso é tão comum, faz parte do senso comum, que é um pouco, também tem que tomar cuidado e aprender mais sobre educação sexual, enfim. Deixa eu colocar okay. mais um superchat aqui, que é um comentário para vocês. Camarada Ting, como think tanks com o Tricontinental e o Dong Sheng, pode se aproximar de organizações radicais que defendem um projeto nacional revolucionário socialista em vez da social-democracia. Aí eu deixo você responder. Verônica, ninguém está tirando onda de você. A gente está dizendo que a primeira coisa que você falou aqui foi que as meninas estavam sob censura. Então, assim, você emitiu um juízo de valor. E é por isso que a gente respondeu.
né? Então, sendo de esquerda ou não, eu acho importante que você ouça, né? A gente trouxe convidadas para ouvir. Eu estou ouvindo para caramba e estou aprendendo muito. Então, só mais uma conversa aqui, porque a gente tem um chat amigável, a gente não quer tornar ninguém. Não queremos continuar esse discurso de ódio. Ó, eu vou aproveitar que eu já dei essa parada, vou falar mais 3, que hoje está demais, gente. Hoje está maravilhoso. O Luciano Balzac, a costureirinhazinha chinesa, um filme. E o André, que já fez elogios rasgados ao nosso programa, fez um super chat. Primeira vez na vida que contribuo com o canal dessa forma. Faço porque o debate que vi aqui hoje fala do futuro, que eu quero que a gente possa ainda viver. Obrigada, TV Fórum. Gente, eu estou muito feliz. Eu realmente estou muito feliz da gente ter, porque assim, é uma dificuldade danada, não com a Fórum. Inclusive, eu vivo tendo esse debate, falando, convidando a Yara, convidando a Sinara, convidando a Dri, convidando a Rebeca para a gente fazer um podcast da mulherada. Mas a mulherada trabalha para caramba, tem dupla, tripla jornada, tal. A gente não tem tempo para mais um programa. Então, eu tenho feito aqui no Fórum Sindical, e vocês já viram isso aqui, a gente fez um debate com a Denise, secretária de combate à violência contra as mulheres, já fiz sobre assédio, a gente virou, mexeu junto um monte de mulherada interessante aqui. Então, a gente está atingindo o objetivo. Ponto. Agora fechei minha boca e vou esperar minhas convidadas. Passa para Tings para ela falar da erradicação da extrema pobreza. E depois a gente passa para Isa para ela falar das políticas para a equidade de gênero. Que eu sei que ela separou um white paper para a gente. Sim. Mas antes disso, vou acrescentar um pouco sobre o aborto, porque realmente existe um fato que tem que ser enfrentado e reconhecido aqui na China, é que como os chineses acham que são filhos, são homens que podem suceder uma família, ainda existe um desafio para proibir fazer testes de gênero antes de dar bebê, porque na China sabemos que a China tem mais de 30 milhões de homens, mais homens do que mulheres. Isso é o resultado de pessoas na mentalidade dos chineses ainda acham que uma família precisa ter um filho. Mas agora, mesmo que o governo adotasse imensas proibições nos hospitais para evitar esse teste de gênero, mas realmente é um desafio para a China, como fazer na prática para garantir pelo menos de nascer das mulheres. E quando fala de ter filhos, também queria acrescentar um pouco, também relacionada com as políticas, porque como nós 4 somos mulheres, para ter um filho, para mim, por exemplo, a maior preocupação é acesso a serviço médico de eu própria e também os bebês, e também educação dos bebês. Por isso, para abordar sobre políticas favorecidas para incentivar as mulheres a ter filhos, a garantia de serviço médico é muito fundamental. Aqui uma estatística já mostra que aqui na China tem mais de cerca de 3 mil, seja clínicas, seja hospitais específicas sobre crianças e mulheres, para cuidar mulheres e crianças. Esse resultado já é classificado como os 10 no ranking divulgado pela Organização Mundial da Saúde. A China já é classificado em os 10 primeiros
10 primeiros países com melhor serviço a mulheres e crianças. Isso já é uma garantia básica para as mulheres. E também tem diferença entre empresas estatais, empresas públicas e empresas privadas. Pelo menos, em geral, a política para você ter férias de bebê, como se diz, férias de maternidade, 90, agora licença maternidade aqui no Brasil. A licença de maternidade, agora em geral na China é 98 dias. Para empresas públicas é muito fácil aplicar isso às mulheres, mas no sistema privado, nas empresas privadas, ainda é difícil aplicar essa política. Esse é um desafio real na sociedade da China. Mas outro avanço, quer dizer, é sobre o seguro de maternidade. A China está construindo um sistema, aprimorando o sistema de seguros destinados às mulheres. Pelo menos os dados mais atualizados cerca de 30 milhões de mulheres já participaram daquele seguro de maternidade e também 400 milhões das mulheres já são incluídas nos seguros de aposentadoria, de médico. Quer dizer, a maioria das mulheres adultas já são incluídas nesse sistema. Essa é uma garantia muito fundamental para garantir esses direitos das mulheres. Por isso, na verdade, mesmo que nós estamos sentindo que as mulheres não querem ter mais filhos, eles estão adiando a idade para ter filhos, mas ao meu redor, no meu caso, muitos meus colegas, amigas, já têm 2 filhos. Eles querem aproveitar essa política de ter mais filhos. Porque realmente realmente estamos sentindo essa melhoria de garantias para você ter filho. Por exemplo, quanto à educação, mesmo que o custo de educação é muito alto, mas a maioria dos creches, escolas primárias são públicas. A nossa preocupação não é o custo de. A nossa preocupação, né, quer dizer, meu filho não conseguir uma escola pública mais barato. A nossa preocupação é para os filhos terem melhores educações. Essa competição de entrar as melhores escolas, por exemplo, porque tem poucas vagas nas escolas melhores. Mas, desculpa, eu perdi um pouco. Mas eu queria enfatizar que, na verdade, o sistema de educação na China é pública. É fácil, é garantido que seus filhos entrarem na escola. Mas só que a preocupação para a maioria das mães é mandar o seu filho àquele melhor escola. Isso é uma realidade. Entendi. Vamos mudar, Yara, vamos para a parte política. Tinha uma coisa que eu queria falar ainda, mas a gente porque a Tindis não respondeu da extrema pobreza. Ficou faltando essa história, que ela vai dizer o papel das mulheres. Então, aproveita, Tim, e coloca aí, porque eu queria muito, é uma das coisas que quando a Yara propôs, eu falei, que legal isso. O papel das mulheres também no enfrentamento à Covid. Porque a gente aqui no Brasil sofreu demais, né? A gente tinha um presidente negacionista, um presidente que estimulava o contágio, porque acreditava na imunidade de rebanho, que atrasou na vacina. Esse mito, né, de que
a China vive sob censura, o meu médico dizia para mim assim: não morreu só essa quantidade de gente na China, é porque tudo lá está sob censura. Então, eles não vão falar. Na cabeça dele era isso. E quando como se a gente não pudesse, né, globalmente analisar esses dados, como se não tivesse um compromisso científico sobre isso, enfim. Então, aproveita e coloca isso, e aí a gente vai para o último bloco, que é a política institucional. Bom, eu vou entrar nesse tema de combate à pobreza, né? Agora. Tá, eu acho que eu tive uma oportunidade como uma pesquisadora do Instituto Tricontinental de ir no campo em 2020 para ver um pouco como essa campanha contra a pobreza estava sendo feito. Eu escrevi esse estudo que está em português, inglês, espanhol e está online, se quiser dar uma lida. E encontrei muitas mulheres, e eu contei um pouco das histórias delas hoje já, mas acho que é importante só para pensar o tamanho do que a China conquistou, tipo, o tamanho de tarefa, né? Por exemplo, nos últimos 40 anos foram 850 milhões de pessoas que saíram da extrema pobreza. Ou seja, 76% das pessoas que saíram da pobreza extrema nos últimos décadas foram chineses. Então, muitas vezes, como a China fez isso? A China ainda é socialista ou isso é capitalista? Enfim, a gente não tem que entrar nessa questão, porque eu acho que não é tão importante, porque é um sistema muito único, que claramente é dirigido por um partido comunista, com o Estado forte, e essa campanha eu acho que mostra mais do que nada de debater esses termos, o que a China o que a China faz, e como a China responde às demandas, às necessidades do povo. Enfim, eu acho que eu descobri muitas coisas interessantes, e pertencendo às mulheres. Por exemplo, tinha um estudo pelo The Lancet, que é um periódico de saúde, né, que investigou esses últimos 70 anos de saúde da mulher. E é interessante, eles falaram que essas afirmações que a gente usa muito, como as mulheres sustentam metade do céu, que vem do mal, né? Eles falam que não são apenas recursos retóricos, mas foram colocados em prática e de forma consistente. A gente veja isso muito nessa campanha. E eu vou destacar algumas coisas. Por exemplo, na redução de mortalidade materna, né? E eu fiz uma comparação também entre outros países em desenvolvimento, como Brasil, como Índia. Eu não vou falar todos os números aqui, mas tem textos lá, você pode ler, depois passa os links de leitura, mas no mesmo período que comparando Brasil, Índia e China, a China, a taxa de mortalidade materna com a taxa muito mais alta, conseguiu em 7 décadas baixar esse indicador ao menos de 1/3 da taxa brasileira e 1/8 dos números da Índia. Então, começando com um nível muito mais alto, conseguiu alcançar. Então, a gente tem que ver essas práticas políticas socialistas. Mas, enfim, resumindo um pouco como o governo fez essa grande conquista, esses últimos 10 anos, sobre a presidência de Xi Jinping, ele viu que ainda teve esse problema de pobreza extrema, sobretudo no campo. Então, ele criou esse programa, a gente pode traduzir como programa direcionado de redução de pobreza. Você tem que ir no campo, tem que mandar milhões, inclusive foram quase 1 milhão de quadros do partido, 1 milhão de quadros foram mandados para o campo só para identificar as famílias, indo para aldeias,
tipo 128 mil aldeias e batendo porta para vendo as condições. Quem tem informação de que como trabalho deles, renda deles e tudo isso. E com esse trabalho, eles conseguiram um número de 99, 98 milhões de famílias ainda morando, ainda pobre. Mas na China, a gente não usa só essa meta de renda. Renda é importante, mas a renda não é tudo. Você não pode só dar dinheiro para povo pobre para resolver as questões, porque a gente sabe que é uma coisa estrutural, que tem a ver com acesso à educação, atendimento médico, tem milhares de fatores que faz parte de essa estrutura de ciclo de pobreza. Então, tem renda, tem duas outras coisas, que é de direito a comida e roupa, e a terceira coisa é os 3 garantias: garantia de moradia com luz e água, e garantia a saúde, acesso à saúde básica e também educação, que aqui nacionalmente são 9 anos, gratuita e obrigatória. Então, para cumprir todos esses indicadores, você pode dizer que você saiu de pobreza extrema. Para fazer isso, é muito investimento. Só de dinheiro que o governo gastou esses 10 anos era mais de 1,2 bilhões de reais para construir estradas, para conectar a zona rural com o resto do país, para levar acesso à internet para povoados mais pobres, mais distantes, para reformar casas, para construir escolas, para mandar médicos e tudo, né? Para fazer essa conquista. E dentro disso, eu acho que eu queria destacar também o papel de organização das mulheres, né? Por exemplo, aqui tem uma Federação Nacional de Mulheres, que é uma organização de massa ligado do partido. E essa organização teve um papel fundamental, não só, tipo, como nas altas escalões de dirigir a campanha ou guiar a campanha, mas também de trabalho de base, né? Nos territórios, também usando essas tecnologias. Por exemplo, eles construíram 900 mil grupos de WeChat, que é como o WhatsApp, mas melhor do que o WhatsApp, eu acho. Mas esse grupo de companheiras, ou grupos de irmãs, vamos dizer, para conectar, para organizar com 60 mil organizações, tipo, no base, no povoados, para entender o que é a realidade das mulheres no campo. E com isso, conseguiu muita informação para informar também o processo em si. Por exemplo, eles viram que, eles descobriram que mulheres têm menos acesso à educação, ou analfabetismo é mais alto do que homens, então como conseguir mais recursos direcionado nessa área? Ou, por exemplo, na área de saúde, como garantir alguns atendimentos específicos sobre a vida reprodutiva estão acessíveis para mulheres no campo, ou coisas como microcrédito para incentivar mulheres criaram fontes de renda, própria fontes de renda, né? Mesmo na artesanato, na produção agrícola, também no turismo rural, etc. Então, tinha muitas dessas coisas, e depois eu posso passar um outro texto que escrevi focando nas mulheres, que foi publicado em Capire, e pode ser interessante para seus fãs desse programa. Pode me mandar pelo Zap que eu coloco aqui, Teams. Ô, Yara, uma coisa maravilhosa que ela fala e dá uma vergonha e uma inveja, né? Ela diz que 1 milhão de
militantes do partido foi para o campo, foi fazer. Quer dizer, militante lá, gente, não fica assim só criticando as coisas, pega e faz, põe a mão na massa, né? Não tem ninguém, nenhum militante sem função. Isso é uma coisa muito incrível que a gente precisava ter de volta, né? Esse trabalho realmente da militância. Eu quero só imaginar uma coisa, porque eu esqueci de falar, porque eu acho que esse ponto é fundamental, porque às vezes parece que o Xi, o presidente, vai falar, vai fazer as coisas e magicamente aparece, né? Não tem uma construção, não tem trabalho de base, tudo que a gente sabe, mas talvez não existe aqui. Mas depois dessa primeira onda de quadros para o campo, eles mandaram mais 3 milhões de quadros para morar lá durante 2, 3, 4 anos. E eu também conversei com vários desses quadros, tipo, por exemplo, um quadro com cada 5 famílias. Então tem que responder todas as demandas, tipo, porque filho do fulano não está indo para a escola, por quê? Você pode conversar com ele. Minha tia perdeu o emprego, pode ajuda a pensar como fazer, também construindo cooperativas de agricultura para gerar renda junto com a comunidade. Então, era duro. Só para contar, durante esses 10 anos, 1.800 quadros morreram, porque em situações muito difíceis, uns lugares muito distantes, um trabalho muito difícil mesmo. Não é só, que agora eu vou fazer um trabalho legal e sentir melhor. Não, era tipo trabalho de base nos lugares mais difíceis do país. Então, isso ao mundo capitalista não vai ter. Ele nunca vai priorizar, porque se não ganha dinheiro fazendo isso, né? Inclusive, vai atacar para impedir a organização e essa construção, né? Inclusive isso. E eu só quero fazer um comentário, que é o seguinte, tudo isso que a Tinks falou, eu resumiria na seguinte frase: a eliminação da extrema pobreza na China não é um milagre. A China não é um milagre, ela é um trabalho. E ela não é um trabalho do Xi Jinping, de um ditador. Ela é um trabalho de um exército de pessoas engajadas na luta em busca de um futuro melhor para todo mundo. Tem contradições? Várias. Inclusive, respondendo a Verônica, eu coloquei aqui muitos textos para você entender a questão do Tibete e da relação da República Popular da China com as suas minorias étnicas, que são 56. Outra observação é que aqui no Ocidente as pessoas veem o Partido Comunista como a rainha da Inglaterra, né? Eu acho engraçadíssimo, como se fosse uma pedra única. Não, ela tem muitas disputas ali, só que eles não ficam lavando roupa suja na rua, sabe? O nome disso é centralismo democrático. Então, é só para entender, ouvir, parar de orientalismo. E agora eu passo para a Xi, para a Isa, para ela falar um pouco dessas políticas de agora. Né? Você já falou um pouco dessa questão da rede de seguridade social voltada para as mulheres, e eu quero fazer uma provocação, que eu acho que é uma das contradições da China. Não tem uma mulher no Politburo. Ao mesmo tempo, eu tenho um monte de chefona nas empresas, principalmente nas gigantes de tecnologia. A mais famosa delas, da Huawei, né, que ficou presa um tempo lá. Fala um pouco dessa contradição e de como que essa política institucional tem tentado mudar e promover a equidade de gênero. Sim, sim. Na verdade, realmente, esta vez é de alto nível. Infelizmente, não tem uma representante feminina no bureau político, no partido comunista, no partido, mas a taxa de tipo funcionárias públicas é bem alta. Essa taxa de participação das mulheres nas órgãos governamentais, no partido, na verdade é alta, já superou 50%. Nas órgãos públicos centrais, quer dizer, nível nacional, funcionárias públicas mulheres já atinge 52,4%.
eu anotei, não, anotei essa nota, mas nível tipo, local, provincial, distrital, essa taxa é 40% e 40%. E também falamos sobre representantes da Assembleia Popular, isso é o Congresso da China, não é? E essa taxa de representação das mulheres também vem aumentando na Assembleia Nacional da China e também no Congresso do partido. Essa taxa já varia, tipo, mais de cerca de 25%. Por exemplo, na Assembleia Popular Nacional, essa taxa já é 24%, e também no Congresso do partido é também 23%. Mas realmente, de alto nível, ainda falta de líderes mulheres no Biro. Isso é realmente uma contradição, mas isso não quer dizer mulheres não têm uma voz, não têm uma voz nesses assuntos públicos nacionais. Ainda temos muitas comissões subordinadas aos órgãos, aos comitês centrais do partido para cuidar esses assuntos sobre mulheres. E mais políticas quanto ao combate à pobreza, podemos falar que realmente aqui na China tem muitos projetos por exemplo, incentivar o empreendedorismo dessas mulheres. Tem um específico que já oferece 600 milhões de yuans para incentivar o empreendedorismo das mulheres. E também tem muitos projetos para ajudar as mulheres, antes, 20 anos atrás, nas zonas mais distantes, é muito difícil você ter acesso, era muito difícil você ter acesso às águas potáveis, você ter, necessidades básicas das mulheres, algumas condições especiais, mas tem projetos específicos para construir poços, para mulheres, para a gente ter água potável. Realmente, mesmo que essa taxa de líderes ainda é menor, mas o governo está cuidando muito disso. Até este ano, em setembro, teve aquele Congresso Nacional das Mulheres. O presidente Xi participou desse congresso e ele enfatizou bastante o papel das mulheres no combate à Covid, porque cerca de 60% da equipe médica é mulheres. As mulheres estavam na frente para cuidar de vida de todo o país. Sim, esse realmente eu queria também destacar. Aqui na China, as mulheres estão trabalhando bastante. Tem espaço para eles brilhar, trabalhar, desempenhar seu papel específico nas lutas em todos os aspectos da sociedade. Nossa, que delícia, gente. Eu quero outro programa com as meninas. O Jorge Eduardo já fez 2 superchats. Eu coloquei um na tela, não tive tempo. E agora ele pergunta: os chineses que ficam ricos se esquecem dos mais pobres? Acho que na China e em qualquer lugar do mundo, viu? As coisas andam mais ou menos assim. Mais ou menos, viu? Eu quero fazer intervenção, pedir, aí elas escolhem quem vai responder, porque houve um papel, sim, da burguesia, que na China não tem poder político, de contribuir com a redução da pobreza. Estou falando que rico chinês é bonzinho, não. Eu estou dizendo que existe uma obrigação para eles, sim, contribuírem, que é até a questão do leste com o oeste, de você fazer promover
a desenvolvimento ser mais igualitário. Quem de vocês quer responder sobre isso? Mais sintético, tá, pessoal? Senão a gente invade o horário da Sinara. Nós vamos fazer outros programas. Eu só queria dizer, eu acho que um pouco o que eu comentei sobre a alívio de pobreza, essa campanha, é um pouco esse esforço também de mandar esses recursos às pessoas que são educados tipo, formalmente nos centros urbanos, com toda essa sabedoria, e tem que contribuir no campo. Então, isso é um esforço também do governo de, ok, não esquece dos teus raízes, né? Mas também tem um outro lado, que muitos chineses ainda têm uma conexão muito forte com o povoado, porque a gente vem de lá, talvez não essa geração, mas a geração anterior, mas é muito próximo com a nossa realidade. Inclusive, a maioria das pessoas ainda tem terra no campo, né? Então tem essa conexão que você não sai, não é uma realidade de ser migrante, você sai do Nordeste do país, você vai a um outro e meio acabou essa relação. Não, você ainda tem uma relação com a terra, porque teve um programa de reforma agrária. E isso fundamentalmente é muito diferente. Você vai ver isso durante momentos de crise, inclusive Covid. Muitas pessoas vão voltar para o campo, para as terras deles, para viver e morar. Então, é muito diferente também. Mas acho que é importante também destacar o papel do partido como líder desse país, para também enfrentar algumas questões de desigualdade, mas também como controlar essa burguesia. E a gente pode fazer um outro programa sobre isso, porque é muito interessante, acho que o que está acontecendo. O que dizer que esse país tem capitalistas como pessoas, mas não tem capitalismo. E como você faz? Como construir um país com essa mentalidade? É único mesmo. Meninas queridas, a gente vai precisar encerrar, então eu vou fazer a última rodada. Primeiro, agradecer demais vocês terem madrugado para estarem aqui com a gente. Foi uma delícia. Tenho certeza que as sindicalistas, quando verem, vão querer estar dialogando com vocês, experiências de organização. A gente realmente precisa repetir essa dose, mas pensando, acho que nessa experiência da organização, que eu acho que vai ser bem interessante. Então, vocês já estão previamente convidadas para a gente fazer novos programas em 2024. Yara, eu vou começar então contigo, aí vou para a Xiaomi e a Ting encerra. Pode ser? Pode, eu só quero agradecer, minhas queridas, dizer que eu estou morrendo de saudade, que qualquer hora eu baixo aí. Eu não digo que eu vou de primeira classe, que nem a Dilma, né? Porque eu não sou presidenta de banco, mas eu quero muito voltar para a China para aprender mais, ouvir mais. Obrigada, queridas. Beijos. Para mim é sempre muito feliz aprender com essas mulheres sensacionais como vocês, aprender novas opiniões, visões e compartilhar um pouco sobre a realidade da China. Muito obrigada pela essa oportunidade. Eu quero também agradecer esse convite, acho que foi um bate-papo muito legal. O céu ainda está escuro aqui, mas estou muito feliz para estarem aqui com vocês. E eu acho que eu quero só dizer uma coisa, que esse espaço, por exemplo, de Revista Fórum e outros que buscam entender a China, uma outra perspectiva sobre a China, é muito importante, porque a gente está vivendo uma guerra midiática, é isso. Então, eu sempre, é um convite do que uma crítica, é um convite de estarem aberta, de aprender. A China é um mundo, né? É uma história de 5.000 anos que está mudando tão rápido, que fez uma revolução comunista, que a gente ainda está tentando construir e entender o que é esse negócio. Então, vamos abrir mais as pontes de diálogo entre povos, e não só cair essa armadilha do que o BBC ou que o Washington, sei lá, diz. Porque eu não uso isso para julgar e entender o Brasil, porque a gente usa sobre a China, né?
E às vezes parece na esquerda, eles mentem sobre tudo, mas sobre a China pode ser certo. E a gente tem que quebrar essa lógica e busca entender. Eu acho que essa plataforma é muito importante. Então, muito obrigada para me convidar. Nossa, eu agradeço imensamente e assim, é uma delícia, né, saber que a gente está conversando com duas mulheres daqui conversando com duas mulheres do outro lado do mundo, e a gente tem tanta coisa em comum, né, para além do sonho de construir uma sociedade mundial, onde as mulheres sejam tratadas com respeito, tenham direitos, tenham dignidade, tenham acesso ao trabalho, como vocês disseram, acesso à terra, acesso à educação, acesso à saúde, e possa construir, né, e contribuir para segurar, né, metade das mulheres seguram os céus, né? Eu acho que essa imagem que a Yara trouxe é muito legal e é assim que eu nos vejo e vejo a luta de vocês. Gente querida, muito obrigado por tanto superchat, por ficarem aqui com a gente, né, até o final. E a Ting, a Xiaomi, a Yara, minha parceira querida, por fazer esse programa tão querido, tão bacana, que eu adorei estar aqui hoje. Beijo imenso, minha gente. Até quinta-feira que vem. Beijo. Até amanhã, gente. Amanhã tem Fórum Global, 9h30. Eu, a Zen, a gente vai falar sobre a questão palestina. Bora lá. Bora lá. Tchau, gente. Beijo. Tchau.